Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital Apresenta, uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma, e que ouvirá hoje a professora Aline Caldas, falando principalmente sobre a crise do federalismo brasileiro no contexto da pandemia. Inscreva-se no nosso canal, Mérito Digital, lá no YouTube, e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure sempre por Mérito Digital Oficial. Professora Aline, antes de qualquer coisa, muito grato por a senhora ter disponibilizado o seu tempo para esse bate-papo conosco hoje. Eu sei que a sua vida é extremamente atribulada. Antes da entrevista, a senhora estava me dizendo que está acordada desde as 5 horas da manhã e ainda não parou. É uma vida frenética, mas essa é a vida mesmo dos profissionais do direito, não é? Mas, de qualquer forma, a gente agradece por essa sua disponibilidade. E sempre, professora Aline, a gente pede ao entrevistado que, antes de entrar propriamente no tema, ele Uhum, conte um pouquinho sobre a carreira dele. Porque como o nosso programa é voltado principalmente para alunos, isso uhum, talvez sirva até de inspiração para outros alunos, né? Quem sabe? uhum. Poxa, eu vi a entrevista da professora Aline, eu vi ela falar isso e aquilo, e é isso que eu quero fazer também quando eu crescer no direito. Então vamos lá, fique à vontade. Muito obrigada, doutor Heraldo. Então, inicialmente, agradecer mais uma vez o convite do Mérito Jurídico. Estamos aqui, na realidade, também para contribuir, porque sou professora. Então, a minha atuação na docência, na realidade, para além de uma paixão, ela se tornou também a minha profissão. Então, a partir do momento que o doutor Heraldo me fez o convite, principalmente quando ele pontuou que seria voltado para o alunato, é algo que já consiste no meu cotidiano. Então, para quem não me conhece, alguns de vocês já me conhecem, porque fui professora de vocês aí no Selma. Então, para aqueles que não me conhecem, sou a professora Aline Mendes Caldas. Eu tenho graduação pela Universidade Federal do Maranhão, tenho especialização pela Faculdade Anhanguera, tenho mestrado pela Universidade Federal do Maranhão, eu sou da primeira turma do mestrado em Direito, do chamado PPG de UFMA, e hoje eu sou estudante, voltei a ser estudante, só que dou doutorado. Eu estou no programa de doutoramento em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Já estou na metade para o final, com a pandemia a gente teve que fazer algumas adaptações, eu acho que acredito como todos vocês. E minha atuação principal hoje é na docência. Eu também sou advogada desde 2008. Minha atuação primordialmente é na seara do direito público. Então, tanto é que, tanto na especialização quanto no mestrado, eu continuei trabalhando, e agora no doutorado, que na minha área, na realidade, de maior afinidade, que é o direito constitucional. Hoje, direito constitucional e direito administrativo. Na realidade, eu trabalho com a teoria do Estado. Então, a carreira jurídica, na realidade, independentemente da opção que se faça, ela sempre demanda um aperfeiçoamento contínuo apenas o direito, não é isso, mas vocês já vivenciam direito o suficiente, tempo suficiente para perceberem que o direito, na realidade, como um sistema para a organização social, ele se adequa, na realidade, ele vem justamente compor a sociedade no que tange a ordem. E essa ordem não é algo cujo grau de abstração não permite que não vivenciamos isso na prática. Pelo contrário, ela precisa permear as nossas vidas. E nós, como seres humanos que somos, e principalmente seres sociais, vivemos numa metamorfose literalmente ambulante, tanto enquanto indivíduo, como principalmente enquanto coletividade. E essa repercussão, ela é direta no campo jurídico. Por isso, a nossa atualização, na realidade, a nossa reciclagem, ela deve ser cotidiana. Então, a todo momento, devemos sim buscar o conhecimento, não só aqueles que estão na docência, ou aqueles que estão do outro lado enquanto alunos, independentemente da esfera educacional, graduação, pós-graduação, mas todo e qualquer profissional da área jurídica. Hoje estamos, inclusive, vivenciando um momento que foi justamente o que estimulou a conversa aqui com o Heraldo, que é a pandemia da Covid-19. Então, olha como um fenômeno, na realidade não é nem um fenômeno, é um evento oriundo, inicialmente, de uma problemática sanitária, eminentemente da seara da biologia. Temos aqui um vírus que acometeu globalmente hoje o planeta.
E isso teve repercussões diretas nas nossas relações no dia a dia, nas nossas relações sociais e, por consequência, na nossa atividade dentro dos nossos papéis sociais. Então, o direito ele também reverberou. Então, essa pandemia ela também reverberou para com o direito. Quantos de vocês já não se pegaram em situações, por exemplo, em relação à esfera privada, no que tange a contratos, como me portar, em relação, inclusive, ao próprio direito público, a administração pública se colocando em situações excepcionais, tendo que editar medidas provisórias, sejam estatais ou federais, no sentido justamente de tentar minimizar os danos da pandemia da Covid-19. E tendo isso em vista, é justamente que a gente vai trazer a baila aqui nesse bate-papo com Haroldo Moreira. Então, a gente vai conversar um pouquinho, e aqui está longe de ser uma aula convencional, na realidade, de fato, é um bate-papo. A gente vai conversar um pouquinho justamente acerca da repercussão jurídica da pandemia da Covid-19, fazendo um recorte dentro do direito público em relação a um ponto que nos toca diretamente, que é justamente o federalismo. Então, por quê? O federalismo ele envolve todas as esferas. Ele envolve todas as esferas. Nós que estamos aqui em São Luís, esfera municipal, o nosso estado do Maranhão e o nosso Brasil, cuja faceta administrativa vem a ser justamente a União representando a esfera federal. Quantos de vocês não sofreram com as repercussões das medidas provisórias que foram editadas, tanto a nível local, em especial a nível estadual, inclusive dando eficácia a uma decisão judicial que foi, creio eu, que tenha sido o nosso extremo, né, o nosso ponto auge da pandemia, que foi o nosso lockdown. Então, ficamos em casa. Na realidade, nosso perímetro passou a ser reduzido ao nosso lar. E o nosso lar virou o nosso escritório, o nosso lar virou a nossa academia, o nosso lar virou, nos finais de semana, o nosso momento de lazer com os amigos virtualmente, porque simplesmente nos foi decretada uma restrição acerca de um direito fundamental que nos é muito caro, que é a liberdade. A liberdade de decidir minimamente o que fazer acerca do ir e vir. E que ela foi restringida em nome justamente de um bem maior, que é literalmente a manutenção, né, a garantia da saúde pública na qual todos nós estamos inseridos. Então, aqui, minimamente, a gente só quer demonstrar para vocês a amplitude dessa repercussão no direito, de uma problemática originariamente da seara médico-biológica, mas que, por acometer as nossas relações do dia a dia, a nossa sociedade e o nosso papel como ser social, no direito a gente teve repercussões mais do que diretas. A gente passou, inclusive, a recorrer à seara jurídica para dirimir conflitos oriundos da pandemia da Covid-19, que é justamente a opção que fizemos enquanto sociedade. Então, estamos aqui justamente para bater um papo. E aí a gente vai recapitular. Na realidade, a gente vai rememorar alguns institutos que normalmente a gente trabalha lá no iniciozinho da faculdade, mas não no sentido de categorização ou caracterização, mas apenas para a gente compreender o que está ocorrendo ao nosso redor. A minha fala aqui ela não vai se restringir, até porque ela não se restringe. A pandemia ainda está em curso. Então, na realidade, ela ainda está fluindo. Na realidade, a minha fala é bem fluida. Iniciando no início do ano, mais especificamente, até mesmo se formos parar para pensar, a origem em 2019, né, quando foi realmente foi divulgado globalmente a existência de um vírus novo, cuja origem se deu na Ásia, na China, mas que em menos de 6 meses tinha cometido os mais recônditos, os mais longínquos pontos no planeta Terra, incluindo a nossa São Luís do Maranhão, a nossa grande ilha, aqui com São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, além do nosso estado e a nossa federação. E como nos portarmos diante de uma pandemia? E a pergunta principal é, principalmente, como nos portarmos diante de uma pandemia, no intento de combater as consequências dessa pandemia, diante justamente de um conflito não mais aparente, mas agora mais do que real, entre os entes federativos acerca do que fazer. Ora, recebemos ordens do governo federal, não faça. Chegamos localmente, faça. Feche, abra, restrinja, não restrinja, priorize o mercado, priorize, na realidade, as restrições, justamente indo de encontro. Então, a gente percebeu que houve, na realidade, uma variabilidade, uma pluralidade
de ordens, de comandos. E qual é o grande problema? Comandos legítimos. Essa voz de comando, ela não pertence apenas a uma esfera federativa, ou seja, não apenas ao presidente da República, não pertence apenas ao governo do Estado e não pertence apenas à prefeitura. Na realidade, é o Distrito Federal. Nós optamos por uma forma de Estado cuja voz ela vai pertencer igualmente em que sentido? No sentido de estabelecimento de hierarquia, não há uma verticalização. Na realidade, essas vozes elas devem dialogar na horizontalidade, tendo em vista que quem estabeleceu o espaço de fala de cada um desses entes foi a nossa própria Constituição. Mas e diante de uma pandemia? Como se portar? O meu estado, o nosso estado do Maranhão, a situação da pandemia no estado do Maranhão, ela não pode ser equiparada ou mesmo igualada ao que ocorreu no Rio Grande do Sul, ao que ocorreu aqui nos nossos vizinhos, no Piauí, no Ceará, que sai em Belém do Pará, já na região norte, muito menos no centro do país. E como se portar diante da necessidade de gestão pública em plena pandemia? Então, a nossa temática, ela vem justamente trazer luz, e, na realidade, eu tenho uma notícia que talvez não seja muito boa para vocês. A gente não está aqui para trazer soluções. Na realidade, a nossa intenção é buscar essas soluções. E estamos nessa busca desde então, desde o momento que os conflitos se apresentaram. Quem me dera estar eu aqui enquanto portadora da verdade. E vocês já devem bem saber que no âmbito jurídico, a verdade, na realidade, é um ponto relativo. A gente traça e constrói parâmetros, e hoje o nosso grande parâmetro acerca do que viria a ser a nossa grande verdade no que tange ao Estado brasileiro é a nossa Constituição Federal. É a nossa Constituição Federal. Por isso a provocação. Quem dará a última palavra em relação à nossa Constituição Federal? Ela própria diz que, em grande medida, seria o nosso Supremo Tribunal Federal. Mas como isso se dá? Se vocês tiveram curiosidade, e provavelmente, se não tiveram curiosidade, tiveram um professor de Constitucional 1 e 2, que os fizeram dar uma lidinha na nossa Constituição e dar uma olhadinha lá no artigo 102 da Constituição, que fala sobre as atribuições do STF. E elas não são claras em relação à sua implementação. Elas são claras em relação à sua disposição. O STF tem atribuição para exercer controle de constitucionalidade. O STF tem atribuição recursal no que tange a recursos extraordinários e assim por diante. Mas e na prática? Como isso vai se dar? Esse controle ele pode se dar de forma aleatória? A atuação do STF pode ir de encontro, inclusive, ou permear ou intervir inclusive nos conflitos federativos entre as entidades? Ele deve fazê-lo? E como deve fazê-lo? Será que se ele vai ser a nossa primeira opção? Será se ele está para ser a nossa primeira opção? E aí, na realidade, a gente tem um pano de fundo aqui no Brasil que é algo bem preocupante. Que você já deve ter ouvido falar, uma expressãozinha que, pelo menos na última década, a gente tem escutado de forma bem rotineira. Na realidade, ela já está, inclusive, naturalizada na nossa realidade, que é o famoso ativismo judicial. E aqui a nossa fala, ela vem justamente, mais uma vez, traçar, na realidade, ou melhor, suscitar algumas questões acerca do exercício do chamado ativismo judicial. Inclusive, é uma expressão que nem surgiu aqui no Brasil, né? Adveio dos Estados Unidos, e a forma como ela é exercida aqui no Brasil, principalmente quando os olhares são olhares europeus, e aqui a gente está falando de olhares acadêmicos, não é bem quisto, pelo contrário, é muito mal quisto. Porque a forma como é realizado o chamado ativismo judicial, que seria nada mais, nada menos do que o exercício da discricionariedade, aqui utilizando um termo de um italiano, que talvez seja bem conhecido de vocês, pela obra Juízes Legisladores, ponto de interrogação, que é o Mauro Capelletti. A obra dele, talvez até mais famosa, seja o Acesso à Justiça, que ele escreveu junto com Garchi, a partir de uma pesquisa, justamente trabalhando esse tema. Mas ele traz nessa obra justamente a discricionariedade judicial como elemento inerente da atuação judicial. E aqui, durante a pandemia, se a gente bem se recorda, a gente verificou uma atuação, inclusive, bem significativa do Poder Judiciário. E não estou falando apenas do STF, de diversos órgãos do Poder Judiciário. Se vocês bem se recordam, de onde veio o comando acerca do chamado lockdown de São Luís?
Não foi um comando originariamente político, foi um comando que adveio de uma ação judicial a partir de uma provocação do nosso Poder Judiciário. E, mediante uma decisão, uma prolação de uma decisão, a gente teve o lockdown aqui em São Luís. A gente teve o lockdown. Então, justamente demonstrando como a atuação do judiciário ela foi requerida, tendo em vista que ele não pode atuar sem provocação. E o mesmo aconteceu a nível nacional. A nível nacional. Então, se a gente bem pensar, a crise do federalismo, que é a provocação que a gente traz aqui para vocês, na realidade, aos conflitos entre os entes federativos. E a gente verificou esses conflitos de forma bem significativa agora durante a pandemia. Quem de vocês não acompanhou? Nos noticiários de televisão, nos noticiários, sejam televisionados, sejam mediante canais, espaços virtuais, enfim, até na palma da mão, né, no nosso celular. Justamente os conflitos entre, em especial, os estados e a União. Ministério da Saúde emitindo um comando, ou na nossa presidência realizando condutas totalmente contrapostas a esses comandos, e os estados necessitando de outras medidas, tendo em vista as peculiaridades de cada um. Isso eu não estou nem indo, na realidade, tocando acerca da seara municipal. E como resolver? Estado precisa de condutas de determinadas medidas, que a União se recusa. Mas e aí, o que fazer quando a Constituição ela impõe, na realidade, uma competência comum entre os entes federativos? Qual é a voz que deve prevalecer? É a voz da União? É a voz dos Estados-membros? E aí, justamente, são gerados conflitos. E por que chamamos de crise? Na realidade, não é a professora Aline que está chamando de crise. Na realidade, a crise do federalismo ela só foi apenas descortinada. Jogamos luz a ela na pandemia, porque ela ficou simplesmente mais clara. É uma problemática que a gente já vem, na realidade, vivenciando, arrisco dizer que desde a época da Primeira República, da Antiga República, em 1891. O nosso federalismo ele já foi organizado de uma forma muito distorcida em relação à nossa própria realidade. A primeira distorção é a importação direta. Então, nosso queridíssimo, e aqui, historicamente reconhecido, e por nós também, pela sua excelência, Rui Barbosa, que foi um dos responsáveis por essa importação, trouxe, e junto com a Assembleia Constituinte, que elaborou a Constituição de 1891, instituiu a nossa República Federativa do Brasil, através da Constituição de 1891, que foi justamente aquela que afastou, deixou para trás a Constituição Imperial e trouxe novos olhares. Só que, infelizmente, esses novos olhares ficaram apenas no campo jurídico. Vivenciávamos ainda um período escravagista intenso. Como se falar em igualdade, em liberdade, quando você ainda está literalmente preso às amarras da escravidão, mesmo não estando acorrentado, tendo em vista que aqueles recém-libertos não tinham identidade enquanto cidadão. Na realidade, nem mesmo a ele pertencia a possibilidade de adquirir o status de cidadão. E como a Constituição? E daí começam as distorções do nosso federalismo. Mas o que tem a ver o federalismo com o indivíduo? Ora, a gente está falando aqui, o nosso ponto auge, o nosso ponto central é uma pandemia, que atinge justamente um dos direitos fundamentais mais basilares, que é o direito à saúde, diretamente relacionado ao direito à vida. Literalmente é onde tudo começa, ou pelo menos a maioria dos nossos direitos, né? Tendo em vista que o nascituro, ele também já é considerado pelo nosso sistema como sujeito de direitos. Mas a partir da vida, né, declarada como tal, é que a gente tem justamente a possibilidade de realização, que a gente chama de capacidade de exercício desses direitos. Então, sim. Então, o federalismo está diretamente relacionado aos direitos fundamentais, porque a intenção é justamente sistematizar a gestão pública em relação à proteção desse indivíduo. Então, desde 1891, a gente vem vivenciando uma crise. Então, significa dizer que o nosso federalismo ele já nasceu em crise. Imagine numa pandemia. Então, o que significa isso? A gente tem no artigo 23 dizendo que a saúde pública da Constituição é simplesmente uma competência comum de estados, municípios, DF, Distrito Federal e Estado Federal. E essa competência comum pressupõe uma cooperação. E cooperação, ela não, na realidade, ela não subsiste numa verticalidade. Por isso que no início da minha fala, eu coloquei que essas vozes elas estão no patamar de
horizontalidade, num patamar horizontal. Se há uma necessidade de cooperação, nós não temos que largar as mãos. Pelo contrário, os entes federativos precisam dar as mãos. Naquela famosa postagem que a gente vê nas redes sociais, né? Juntos somos mais fortes, literalmente. O federalismo ele só existe a partir da palavrinha que, inclusive, utilizamos muito na doutrina, que é o pacto federativo. O que é pacto? É dar as mãos, não é separá-las. Só que a pandemia ela veio e jogou luz a uma situação que, na realidade, já vivenciamos há séculos, que essas mãos elas não estão juntas aqui no Brasil. Infelizmente, os entes federativos eles têm grandes dificuldades em dar as mãos. E com a dissonância ideológica, em especial, principalmente no que tange ao estabelecimento de políticas públicas sanitárias de combate à Covid, isso ficou ainda mais claro. O Ministério da Saúde decretando determinados comandos, principalmente atendendo à voz do seu chefe, que é o presidente da República, indo de encontro, inclusive, aos comandos da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde chegou, inclusive, a afastar o Brasil de algumas atividades, tendo em vista justamente o enfrentamento. E não só o enfrentamento, mas o desrespeito. A desconformidade e o desrespeito, porque para além, na realidade, da não realização desses comandos, estava justamente a contraposição. Seria a torcida contra, diante de um mundo vivenciando a pandemia. Então, a gente teve situações aqui, vocês devem bem recordar, por exemplo, logo no início da pandemia, fecha ou não fecha os aeroportos? Aqui no Maranhão ainda não chegou. Queremos fechar os aeroportos para evitar que aqueles que estão vindo de fora, e aqui eu não estou falando de fora do país, porque já estava aqui, no Centro-Sul, já estava tomado. Então, tentávamos medidas de contenção estatal, e não conseguimos. O nosso Ministério Público, inclusive, propôs ações civis públicas, provocando o judiciário em que sentido? A competência em relação aos aeroportos, de fato, é da União Federal. Perdão, de fato é da União. Mas a necessidade eminente de combate à Covid, principalmente de prevenir as consequências da Covid, ela é local, ela é estatal, ela é estadual, ela é municipal. E o que fazer quando há um conflito? Libera os aeroportos, eu tenho, na realidade, dados reais, não são apenas indícios, são dados reais que foi, na realidade, a porta de entrada do vírus em praticamente o mundo inteiro. E aí a gente começa os embates. Aqui no Maranhão, nós provocamos o judiciário, a Justiça Federal, nesse sentido, justamente querendo tomar para si, não é nem tomar para si, perdão, mas querendo justamente implementar políticas públicas de prevenção à Covid e políticas públicas que não foram criadas por nós. Na realidade, políticas públicas que estavam sendo adotadas no mundo inteiro. E a gente teve a provocação do STF. A gente teve a provocação da Justiça Federal. A gente teve a provocação do STF. Inclusive, algumas dessas provocações do nosso próprio Estado em relação ao orçamento, tendo em vista que grande parte das atribuições da nossa federação, elas estão concentradas na União e, por consequência, também a receita correspondente. Então, se há a competência, o estabelecimento de uma competência comum em relação à saúde pública, a nossa Constituição, ao mesmo tempo que estabelece essa horizontalidade, estabelece uma desproporção em relação à capacidade de atuação de cada um desses entes federativos. Então, o Maranhão estava, assim como a Bahia, assim como todos os demais estados, São Paulo, a gente teve uma postura também muito ativa nesse momento, naquele momento do governador de São Paulo, e assim sucessivamente de diversas regiões. Provocando quem? O STF, tivemos a DINS, tivemos a DPFs, inclusive questionando que o Ministério Público ele não estaria apto a estabelecer políticas uniformes para todo o Brasil, diante da caracterização, melhor, das peculiaridades de cada um dos locais. Estávamos questionando o óbvio. O Brasil é um país continental. A federação ela se faz presente por essa razão. Então, questionamos o óbvio diante do judiciário. E a pergunta que trazemos é: em que medida o STF teria legitimidade? Por que o questionamento que a gente traz é a medida? E não se tem, porque a Constituição já traz claramente. Quem é o guardião da Constituição?
É o Supremo Tribunal Federal. Ele tem competência? Sem sombra de dúvidas. O controle de constitucionalidade fica a seu encargo. Tanto fica a seu encargo que lá no artigo 34, 35 e 36, que fala sobre federalismo, mais especificamente a possibilidade de rompimento dessa federação, que é quando se trabalha o Instituto da Intervenção Federal, quem está como personagem principal, como protagonista? O Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal. Quando essa decisão for oriunda do âmbito jurídico. Ele tem competência? Sem sombra de dúvidas. O que a gente está a questionar aqui é qual a medida dessa competência. Diante de uma realidade, é que eu retomo a minha fala inicial, de um Estado cujo ativismo judicial, cuja prática em relação ao ativismo judicial deixou de ser excepcional. E, infelizmente, está se tornando cada vez mais a regra, e não a exceção. Considerando aqui, e aqui, mais uma vez, trazendo para o nosso âmbito acadêmico, né? E principalmente aqui traçando uma definição didático-pedagógica. Entendamos aqui ativismo judicial como uma proatividade do Estado, mas ele já, ou do judiciário, mas ele já não faria a proatividade em especial no campo político. O judiciário ele está para aplicar a lei. Tanto é que Montesquieu já afirmava que ele seria meramente boca da lei. Aqui no século XX, já sabemos que ele não pode se restringir à boca da lei, porque simplesmente nem todas as soluções que precisamos para os conflitos gerados na sociedade, elas estão prontas e acabadas no nosso ordenamento. Então, há sim a necessidade de um exercício hermenêutico pelo aplicador do direito. E o nosso órgão aplicador, por excelência, vem a ser o judiciário. Então, o ativismo judicial vem justamente simbolizar, significar, semanticamente, se referir a essa proatividade do judiciário, construir uma solução para um conflito estabelecido no seio social e levado até ele, que não está pronta no ordenamento, que a gente chama da solução argumentativa. Então, significa dizer que ele está atuando como se legislador fosse, em alguma medida, porque a quem cabe a construção de soluções dentro do nosso Estado? Ao Poder Legislativo, a partir da elaboração de normas. Mas quando há ausência desse poder legislativo, o que fazer para resolver conflitos? E aí veio justamente a abertura dada pela nossa Constituição de 88, a partir do momento que ela traz normas que são abertas. Quem vai me dizer aqui um conceito fechado de princípio da dignidade da pessoa humana? Nenhum de vocês tem condições de me dizer, nem eu própria, a partir da nossa Constituição, porque ela não traz. Ela não traz uma definição fechada do que vinha a ser a liberdade. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Oi? Mas o que isso significa? Qual é a definição exata dessa afirmação que se encontra ali nos primeiros incisos do artigo 5º? A gente não tem como precisar. Há 10 anos atrás, homens e mulheres serem tratados como iguais seria estabelecimento, por exemplo, de salários equânimes numa relação trabalhista. Hoje não se reduz a isso. Hoje, na realidade, a discussão ela permeia outros âmbitos. Estamos discutindo agora, por exemplo, guarda compartilhada no direito familiar, igual para igual. O direito à maternidade e à paternidade em igual, na realidade, no mesmo patamar. O restante, que no caso da licença maternidade, hoje em dia se tem questionado por que só 7 dias para a licença paternidade. Na construção identitária do indivíduo, a participação paterna ela é tão importante quanto a participação materna. E isso já foi comprovado cientificamente. Então, por que só 7 dias? A minha esposa ela não tem condições de ficar sozinha cuidando de uma criança diante da demanda que ela tem, inclusive com ela própria. Porque não é apenas responsabilidade dela, a responsabilidade também é minha, enquanto pai. E isso seria homens e mulheres iguais há 10 anos atrás, não. Então, olha a flexibilidade. E quem tem dado esses sentidos? O Poder Judiciário. E isso é muito perigoso. Não vivemos na sociedade do common law, vivemos na sociedade do civil law. E eu não estou falando aqui do regramento político, porque se fosse, ok. Eu estou falando do regramento jurídico, cuja Constituição ainda é formal, ainda é rígida. Então, significa dizer que ela não nos traz espaço suficiente para implantar um outro sistema jurídico, porque ela simplesmente foi criada a partir das bases do civil law. E há aqueles que digam, a gente está vivendo o momento da mistura, civil law e common law. Não somos civil law, ponto. Temos uma abertura necessária para a adequação, mas não para a sobreposição. Não para a sobreposição.
Agora tivemos mandados de segurança sendo perpetrados junto ao STF para simplesmente anuir políticas públicas, envolvendo a competência que já está estatuída na Constituição. Os estados possuem competência em relação à saúde, o município possui competência em relação à saúde. Por que estamos indo ao judiciário? Então, por isso a gente pergunta qual é a medida dessa competência. E, para nossa surpresa, parece que os estados eles resolveram, melhor dizendo, eles construíram alternativas demonstrando que o STF, de fato, precisa ser a última ratio. Como foi, é justamente a função para a qual ele foi criado. Como quem de vocês não lembra da, entre aspas, né, que foi o nome vulgarmente colocado, da Liga dos Estados, estruturada a partir do Fórum dos Governadores, que se reuniram justamente para estabelecer uma agenda acerca do combate, no caso das consequências da pandemia da Covid-19. A gente não teve a provocação do judiciário para isso. E o que significou, na realidade, a Liga dos Estados, ou formalmente falando, Fórum dos Governadores? O aperto de mão. Lembram que a gente conversou no início da nossa conversa? Eles começaram a dar as mãos e, de fato, efetivar um pacto que já deveria existir previamente, demonstrando que as soluções só devem alcançar o judiciário em última ratio. Deve-se priorizar o espaço político. Mas o artigo 23, no parágrafo único, coloca que essa cooperação ia ser sistematizada por lei complementar. Até hoje não foi editada, professora. Então, isso não justificaria a provocação do judiciário? Ou o Fórum dos Governadores demonstrando que não? Que é possível, sim, trabalhar no espaço político, construindo soluções políticas, porque são problemas políticos. Por isso, devemos tomar cuidado. E a pertinência do tema, ela reside justamente aqui. Ela reside justamente aqui. Então, tenhamos cuidado. A competência do judiciário está legitimada pela Constituição? Sim. Mas a medida dela, não. A medida dela está legitimada, na realidade, ela está posta a partir de uma hermenêutica constitucional, de uma interpretação da Constituição, utilização da hermenêutica para interpretar a Constituição, e precisamos ser fiéis à finalidade que a Constituição nos traz e realizar a adequação a partir do sistema. A Constituição ela não pode ser interpretada de forma isolada, ela precisa ser tida como sistema. E isso não significa dizer que a cada demanda política eu vou ter, na realidade, uma decisão porque é aquela que é mais interessante para o momento. Caso contrário, eu não tenho, na realidade, um governo de todos, eu tenho um governo togado, eu tenho um governo da toga. E o Estado de Direito ele não foi estruturado para se ter um governo da toga. Caso contrário, aonde reside a democracia dentro dessa estrutura? O de direito, que é a democracia. Alguém já votou em algum juiz para estar sentado em alguns dos assentos do STF? Ou ocupar alguns dos gabinetes da Justiça Estadual ou Justiça Federal? Não, e nem irá votar, porque não são cargos eletivos. São cargos cujo ingresso se dá por concurso público justamente por quê? Porque há uma atuação que requer uma racionalidade e não uma representatividade política. E é justamente o ponto que a gente precisa ter cuidado. Então, não vamos simplesmente ligar a televisão, abrir determinado site, e aí pode ser um blog, microblog, o Twitter, Instagram, e engolir de forma aleatória e principalmente descontrolada as informações que nos são dadas. Em especial quando advindas dentro do campo técnico profissional. Não é porque o juiz ou o Ministério Público XYZ assim prolatou determinada decisão ou editou determinado parecer, ou emitiu determinado parecer, que a verdade está posta. Nós devemos atuar no âmbito jurídico sempre a partir de uma visão crítica. Nós já temos condições de fazer uma leitura do nosso sistema criticamente. E vocês, enquanto acadêmicos de direito, a responsabilidade é ainda maior. Dos meus colegas de profissão, nem digo. Nossa responsabilidade é tamanha, e aqui tanto a minha atuação como docente, como na advocacia, que nem mesmo a OAB é tida como uma entidade paraestatal. Ela recebeu, sim, uma atribuição, uma autonomia proposital, em virtude da magnitude da nossa responsabilidade, não é poder.
do nosso compromisso necessário para com a sociedade, não das prerrogativas. Então, isso a gente tem que ter em mente. Nós, como participantes ativos desse sistema, pelo menos deveríamos ser, devemos ter uma visão crítica ainda mais significativa, em proteção daquilo que a nossa própria Constituição nos traz, a dignidade da pessoa humana como mola propulsora, a nossa própria sociedade, a nossa democracia, mas principalmente a cada um de nós, a vida de todos, literalmente importa. Então, Meros, que é justamente a citação que se faz a partir de uma palavra de ordem, né, de uma expressão de ordem colocada nos Estados Unidos em combate ao racismo. Então, toda a vida literalmente importa, e cabe a cada um de nós protegê-la. Não apenas de quem está dentro de casa, mas quem está fora, quem compõe a nossa sociedade, porque nós temos um papel social de responsabilidade e compromisso para com a garantia desses direitos. E a garantia, ela também reside na crítica dos instrumentos e da forma como eles são utilizados. E esse, creio eu, vem a ser o nosso papel. Por isso, essa provocação que a gente está trazendo aqui. E aí, doutor Heraldo, o que o senhor nos traz acerca da temática? Qual é a sua percepção vivenciando esse momento tão tumultuado que estamos agora perpassando, que é a pandemia da Covid-19? Muito bem. Professora Aline Caldas está conversando conosco sobre a crise do federalismo brasileiro no contexto da pandemia. Eu só queria pontuar algumas coisas dentro da sua fala, que, claro, foi brilhante, foi abrangente, perfeita, só para ilustrar. E aí, a seguir, fazer mais algumas perguntas para a gente continuar no tema. Bom, primeiro, as fontes do direito, não é, professora Aline? Elas são muitas e mudam quase todo dia. Então, aquela sua fala lá do início, que o profissional do direito tem que estar permanentemente estudando, é perfeita. Por isso, né? Porque quase todo dia tem mudança. Quando não é na lei, é na doutrina. Quando não é na doutrina, é na jurisprudência. Então, se a gente não tiver, de fato, acompanhando essa dinâmica, a gente vai ficar para trás, com certeza. Outro ponto importantíssimo que a senhora abordou, a questão da liberdade ser restringida. Liberdade, a meu ver, a meu juízo, é talvez o segundo maior direito nosso. O primeiro, claro, é a própria vida, porque sem ele não há os demais, né? E, de outro lado, a saúde pública. Quer dizer, o interesse público em confronto com o interesse individual. E aí a gente vê algumas pessoas brigando, literalmente brigando, né? A gente vê vários vídeos disso, porque acham que é um absurdo serem obrigadas a usar máscara, fere a liberdade individual delas, porque elas não conseguem alcançar esse raciocínio, né? Que não é o eu, eu não sou o centro do mundo. Há outras pessoas que dependem também de mim, direto ou indiretamente, dependem inclusive para preservar a sua saúde. A senhora mostrou, acho que muito claramente também, que há passo a passo aí uma crise jurídica, mas também uma crise política. Quer dizer, o questionamento ele não se restringe só ao campo jurídico, ou só ao campo político, ou só ao campo jurídico. Claro, porque essas duas coisas acabam andando em paralelo, né? O papel do STF, enfim. Mas aí eu tenho algumas colocações para a senhora. Primeira delas, se fala aí, e a gente já vê isso concretamente, e a senhora tocou no seu assunto, mas, de certa forma, superficialmente, eu queria que a senhora aprofundasse. Nós temos consórcios dos estados do Nordeste, por exemplo, e se fala numa tal Liga dos Estados. Será, professora Aline, que a gente está vendo aí um movimento contrafederalista? Será que pode chegar aqui no Brasil a viver uma confederação, como é, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ou algo parecido com aquilo lá, em que os estados os estados membros, né, passem a ter mais poder do que a própria federação? A senhora consegue imaginar isso, não? Na realidade, Geraldo, é o seguinte, a união entre os estados, a parceria, né, esse fórum dos governadores, na realidade, eu não consigo visualizar como uma mola propulsora ou mesmo um início de incitação ao rompimento do nosso pacto federativo. Pelo contrário, eu vejo justamente como fortalecimento do pacto federativo, tendo em vista que o objeto desse fórum foi justamente discutir uma demanda que ela é comum a todos os estados, que vem a ser a pandemia.
a partir de uma competência estabelecida a cada um dos estados a partir da nossa própria Constituição. Então, na realidade, não houve uma debandada. Se estava ali a realizar uma competência oriunda de uma autonomia que é inerente à federação. Lá nos Estados Unidos também temos uma federação. A diferença é que a diferença ocorre em relação à proporção na repartição de competências. Grande parte das competências, elas residem nos estados. Não existe a figura do município. Então, lá a gente tem só a figura do estado, a figura do poder central, que é representada por Washington, e que vem a ser aqui a nossa União. E são só essas duas esferas. Então, o que há, na realidade, é a realização de uma proporção distinta do que ocorre no Brasil. Então, respondendo à tua pergunta, eu não vejo como uma ameaça à federação. Até porque, para haver um rompimento, a gente teria que ter, na realidade, um rompimento não seria nem mesmo interessante. Porque o que se tem aqui é muito mais um embate político do que um embate político-administrativo em relação à estrutura em si. Meu problema não é a estrutura, meu problema é a forma de gestão. Ora, a forma de gestão, a gente tem como solução a mudança da gestão, e não a mudança da casa. Vamos pensar numa casa. Meu problema aqui não é a casa em si, eu viveria nela tranquilamente. Meu problema é que ela está bagunçada, ela está suja, ela está cheia de infiltração, ela está com o telhado quebrado. Mas se eu consertar o telhado, se tiver uma pessoa lá que vai geri-la muito bem para fazer os reparos, para organizar a bagunça ou a crise que ali está, a casa continuará sendo habitável. Porque o meu problema não é a estrutura, a casa, o meu problema está na gestão da casa. Aquele que lá está não está gerindo a ponto de mantê-la de forma, não digo nem tão harmônica, mas digna. Que o que se está buscando aqui, o que se buscou no Fórum dos Governadores, e aqui eu não estou fazendo apologia nem a A, B ou C, eu estou falando aqui em caráter genérico. O que simbolizou foi a oportunização de um espaço político para um debate político, dentro dos limites da nossa Constituição. Em momento nenhum a gente verificou estados querendo intervir na competência da União, por exemplo, no que tange aos aeroportos, no que tange às atribuições inerentes à União, ao poder federal, diante do que expõe a nossa Constituição. O que a gente viu foi uma sistematização acerca das políticas públicas a serem implantadas em cada um dos estados a partir da sua própria realidade, dentro da sua própria esfera de competência. Por que eu estou chamando a atenção? Caso isso ocorra de forma diferente do que eu estou falando aqui, em desconformidade com a Constituição, esse fórum ele passa a ser ilegítimo. Ele perde a sua legitimidade de construção política. E perdendo a sua legitimidade de construção política, ele perde seu valor diante do nosso próprio sistema constitucional, do nosso sistema jurídico. Então, merece ser? Merece não. Requer, portanto, uma responsabilização. Então, por isso, não vejo o Fórum dos Governadores como uma tentativa de rompimento do Pacto Federativo. E não vejo que estamos caminhando para isso. Pelo contrário, na realidade, eu vejo como uma oportunidade de suscitar uma discussão que já é antiga, que é justamente a realização dessa cooperação, principalmente em relação a duas temáticas que não são muito caras, que é educação e saúde, que elas nunca foram regulamentadas normativamente e nem houve a construção de espaços políticos o suficiente para atender a essa demanda, que quando veio a pandemia nos veio uma demanda excepcional, soluções que já deveriam ter sido postas antes dela. Como não foram, a gente simplesmente acumulou problemas. Seria essa a minha posição, Heraldo. Perfeito, professora Aline Caldas. Uma outra colocação que a gente poderia fazer, e essa já envolve mais a questão prática, né? Porque a gente está discutindo aqui em tese, com muito fundamento, com muita propriedade, a gente percebe que a senhora realmente domina o tema, mas às vezes a prática ela acaba contrariando um pouco a teoria, ou há dificuldade em adequar a prática à teoria. E eu lhe digo isso porque eu vivi uma experiência nos anos de 2015 a 2017, quando eu fui secretário adjunto de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Estado da Saúde, daqui do Maranhão. E lá eu pude presenciar na pele, no dia a dia, na prática,
a dificuldade das pessoas entenderem essa tripartição de poderes, especialmente voltando agora para a saúde pública, né? Já que a responsabilidade é ao mesmo tempo da federação, dos estados e dos municípios, acaba não sendo de ninguém, porque fica uma bola dividida na prática, né? Ou então sobrecarrega um dos entes, aquele que tem mais recursos, que está mais próximo. Se é o município, sobrecarrega o município, se é o estado, sobrecarrega o estado, e a federação que está mais distante e que teria, em tese, até mais recursos, mais condições, ela acaba ficando para escanteio. Então, assim, a senhora não acha que essas atribuições, essas competências federativas, principalmente no caso da saúde, mas talvez em todas as áreas, elas não deveriam ser melhor definidas? Não deveriam ter um único responsável, talvez? É uma provocação mesmo, eu não estou afirmando que sim, esse sim. seja um caminho. Sim, Quero aproveitar a sua inteligência, o sim. seu conhecimento para tentar desenhar uma solução para isso, se é que Uhum. existe. Na realidade, Heraldo, a tua pergunta é muito pertinente. E, como você bem colocou, infelizmente não é prerrogativa apenas da saúde. A gente vê na realidade a gente vê, na verdade, essa realidade se perpetuando em relação a todas as pastas no que tange a políticas públicas. Seriam justamente aqueles que a gente conhece por direitos sociais. Então, se a gente for na educação, a gente vai vivenciar os mesmos problemas. Se a gente for na segurança pública e assim sucessivamente. Em relação à saúde em específico, como você pontuou, a partir, inclusive, da tua própria experiência, né, da tua experiência individual, a gente tem, na realidade, um pequeno avanço. Quando a gente joga olhares em relação à estrutura da nossa saúde hoje no Brasil, pautada numa lei bem famosa, que ela se resume a 3 letrinhas, né, que é o SUS. Então, a organização da implementação da saúde a partir da lei do SUS, e aqui fazendo justamente a distinção, como você bem pontuou agora, entre a lei e a prática, entre o jurídico, né, que a gente chama de entre o âmbito, entre o que está na lei e o que de fato é implementado. O SUS, e isso daí inclusive é sabido por todos, é inclusive objeto de estudo em vários estados, em vários outros países, em virtude justamente do seu grau de completude. Então, ele é pensado a partir do sistema federalista, visando justamente essa repartição de competências que tu acabaste de pontuar, inclusive entre saúde básica, saúde de alta complexidade, de média complexidade, e aí com outras peculiaridades inerentes a essa pasta, que é a pasta da saúde. Infelizmente, o SUS até hoje não foi implementado de forma satisfatória. Eu não coloco nem de forma completa, plena, mas satisfatória, minimamente, para que a gente não visualize o caos na saúde como a gente visualiza hoje. E eu não estou falando do contexto da pandemia em si, um contexto que é, inclusive, anterior à pandemia. Então, infelizmente, a implementação da lei, por se encontrar no âmbito político, ela depende da vontade política, e essa vontade política ela não pode ser condicionada pela lei. Pelo contrário, a lei ela traz uma liberdade que é inerente à atuação política. E aí eu coloco como possíveis soluções a implementação de espaços e instrumentos de controle, que não necessariamente jurídicos. Como, por exemplo, a gente está tendo agora recentemente, aqui em São Luís, então, arrisco dizer, nos últimos 2, 3 anos, a discussão acerca do orçamento participativo. Ora, o orçamento participativo é um espaço riquíssimo, no qual o cidadão ele conquistou um espaço para justamente debater junto aos seus representantes o destino daquelas verbas, do orçamento, da construção do orçamento, vislumbrando justamente as pastas como saúde, educação e assim por diante, podendo levar diretamente os seus anseios. Então, eu acredito que a oportunização, a criação e a implementação daquilo que já existe no que tange a instrumentos de controle, em especial o controle social, porque eu não acredito que as nossas soluções elas se restringam à letra fria da lei, pelo contrário. Eu acredito que, inclusive, as soluções mais eficazes elas são oriundas do próprio seio social, através do que a gente conhece por controle social. É aqui, é aqui. É entre nós que vamos, de fato, construir uma solução, não é lá. Porque não existe mais lá, Heraldo. A gente não pode mais pensar a administração pública como lá e cá.
Na realidade, tem que ser um espaço comum. E essa distância ela tem se reduzido, ainda a passos muito curtinhos, perto da demanda que a gente tem, principalmente uma demanda retida, considerando que antes da Constituição de 88 a gente ainda não tinha passado por uma estabilidade, eu estou falando aqui, político-jurídica. Mudamos de constituições aí para quase 9 vezes, né? Tivemos 8 constituições antes da de 88, contabilizando as emendas lá do período ditatorial. Então, pela primeira vez, a gente está vivenciando a estabilidade. Estamos caminhando a passos curtinhos, sim, mas a proporção que a nossa sociedade ela tem, na realidade, como eu posso dizer, não digo nem se comportado, mas principalmente despertado em relação ao seu papel ativo nos assuntos da gestão pública, a gente tem visto avanços. Agora, nessas eleições, não estamos percebendo a estruturação de uma forma diferente de exercício do mandato? Vocês não perceberam? Aqui em São Luís, a gente tem 6 propostas dos chamados mandatos coletivos. No que tange ao direito eleitoral, nada mudou. Continuamos a ter um candidato, um registro de candidatura, e o voto vai para esse candidato. Mas há um compromisso político de a realização desse mandato ele ser coletivo, oportunizando um debate plural a partir do exercício de um único mandato, de um compromisso estabelecido previamente perante o próprio eleitor. Imagina, estamos vivenciando isso agora em 2020. Então, olha um avanço. Se vai dar certo ou se não vai, eu não vou entrar no mérito da questão. Na realidade, o que eu quero trazer à baila é a vontade. É justamente, principalmente, a oportunidade de cada cidadão poder, por si só, exercer o controle social. Porque, para mim, particularmente, o controle social é a via mais efetiva do exercício do controle da gestão pública, o que inclui a pasta da saúde. Beleza. Professora Aline Caldas, conversando conosco sobre a crise do federalismo brasileiro no contexto da pandemia. Professora Aline, vamos finalizar. A conversa muito boa, muito gostosa, mas infelizmente a gente tem que terminar, né? E para isso eu gostaria de abrir um espaço para suas considerações finais e que a senhora incluísse aí nessas considerações finais um projeto seu, que eu sei que existe, que é o Infoju, né, o Instituto de Formação Jurídica, que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre ele para os nossos alunos. Então, caros alunos, colegas profissionais, para quem ainda não conhece, eu estou à frente junto com os meus colegas, nosso corpo de professores, do Instituto de Formação Jurídica, o nosso Infoju. A gente, inclusive, está agora na nossa segunda turma do nosso primeiro curso, que é o curso de mentoria preparatória para o mestrado em Direito, voltado para o programa de pós-graduação em Direito da UFMA, tendo em vista que o edital ele foi publicado há mais ou menos 3 semanas, praticamente um mês atrás, no mês de setembro. Então, nosso intento é justamente auxiliar, orientar aqueles interessados e aqueles alunos que já estão aí nos últimos períodos, têm o intento justamente de ingressar no programa de pós-graduação estrito sensu, o Infoju está de portas abertas. Então, o Infoju ele veio justamente para somar aqui a nossa sociedade, principalmente a nossa comunidade jurídico-acadêmica maranhense. Em que sentido? Atuando tanto no viés acadêmico, e aqui a gente tem a mentoria preparatória justamente visualizando o aperfeiçoamento a partir dos cursos de mestrado e cursos correlatos como produção de artigos científicos. A gente vai ter agora no início de 2021, cursos relacionados à pesquisa qualitativa, como realizar pesquisa qualitativa, os elementos, a pesquisa jurídica em si, ao mesmo tempo em que a gente também tem um viés técnico-prático. Então, já estamos com ele no forno, temos um curso agora excelente com os professores Fábio Massal e professor Thales Pereira, que é o curso de prática de júri. Então, são professores cuja prática profissional no Tribunal do Júri já beira aí quase 10 anos. Então, eles estão montando o curso justamente para se comunicar com vocês, repassando essa grande experiência. Logo em seguida, a gente vai ter um curso acerca da LGPD, com o professor Carlos Brissac, um curso também de prática forense voltado para o direito civil e direito sanitário, vislumbrando justamente essa realidade que estamos perpassando, essa demanda que estamos tendo em relação ao direito sanitário. Muitos profissionais não sabem como se portar, tendo em vista as peculiaridades desse ramo. Então, a gente vem justamente em auxílio,
como trabalhar a teoria na prática? O que os tribunais, as instituições do sistema de justiça estão exigindo hoje do profissional, em especial aos colegas advogados e aqueles que estão às vésperas de ingressar nessa carreira, que estão aqui nos últimos períodos, precisam para justamente se manter atualizado e ter uma realização profissional de excelência. Então, o InfoJu ele vem justamente em complemento, ele vem justamente, na realidade, trazer um plus, ele vem somar a formação que vocês estão trazendo das suas universidades, dos seus centros universitários, das suas faculdades. Então, o curso de mentoria que está, por exemplo, em curso, a gente já está agora no nosso segundo módulo, ele é dividido em 3 módulos. O primeiro, voltado para a metodologia da pesquisa jurídica, que é a estruturação do anteprojeto. O segundo, a gente trabalha as obras que são cobradas no edital. No primeiro módulo, a gente trabalha também oficinas de currículo Lattes memorial, seguindo também as exigências do edital. A gente trabalha com a mentoria individualizada. Então, após esse primeiro módulo, nós, professores, nós trabalhamos diretamente com o aluno para que a gente possa alcançar aquele ponto de fragilidade peculiar de cada um de vocês. E, por fim, a gente tem o último módulo para aqueles que galgarem justamente uma vaga na última fase, que é a entrevista, que é justamente a simulação desse momento de entrevista. Vamos montar uma banca só para você. E esse curso, ele tem caráter rotativo. Então, nossa última turma de 2020 está finalizando agora. Em 2021, viremos com novas turmas. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso site infoju.com.br, que estaremos trazendo muitas novidades para vocês agora no início de 2021. E aproveito também a oportunidade para encerrar minha fala e agradecer mais uma vez ao Heraldo Moreira. Muito obrigada, doutor Heraldo, pelo espaço. Para mim foi um grande prazer estar aqui dialogando com você, com os nossos alunos, os nossos colegas. Espero ter contribuído um pouquinho, pelo menos trazido pulguinhas a mais para as nossas orelhas e nos questionarmos um pouco mais, estimularmos essa visão crítica acerca da nossa realidade atual. Esse é o intento. Como eu disse no início, jamais tem uma pretensão de trazer soluções prontas. Não é essa a pretensão. Porque acredito que as soluções não são construídas por um. Na realidade, as soluções são construídas coletivamente. Mesmo quando se tem ali a prolação de uma sentença de um juiz singular, ele não está sozinho. Ali ele traz toda a bagagem. E eu não estou falando da experiência profissional, mas aquela bagagem institucional de formação a partir da comunidade jurídica. Então, ali ele deve representar a voz de uma coletividade, não a voz da sua subjetividade. Já dizia Dworkin, né, quando fala na busca da integridade. Não só ele, como diversos outros teóricos, sempre buscam a voz do coletivo, sintetizá-la da forma mais justa. E a nossa fala veio com esse intento também. Então, espero ter contribuído mais uma vez. Muito obrigada, Heraldo, pelo espaço e parabéns pelo excelente projeto. Desejo sucesso e que possamos estabelecer novas parcerias futuramente. Pessoal, um grande beijo, foi um grande prazer e nos vemos na próxima. Pode ter certeza que contribuiu bastante, professora Aline. E só para lhe deixar ainda mais feliz, além desta belíssima entrevista que a senhora concedeu, a sua indicação da gente ouvir o professor Carlos Brissac, a gente entrou em contato com ele, ele já aceitou e já está agendado. Futuramente vai estar aqui conosco falando sobre um tema atualíssimo, mais atual impossível, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e a aplicação dela no âmbito da administração pública. Então é isso. Hoje conversamos com a professora Aline Caldas, falando principalmente sobre a crise do federalismo brasileiro no contexto da pandemia. Semana que vem tem mais um assunto jurídico relevante. Pense nisso e faça direito.